Meu nome é Gisele Andrade, e durante muito tempo carreguei comigo a ilusão de que ser responsável era sinônimo de ser amada. Aos 32 anos, eu tinha uma carreira sólida como analista financeira em uma multinacional, um apartamento pequeno que comprei com o suor do meu trabalho e uma rotina marcada pela disciplina que aprendi cedo, quase à força. Todos os dias eu acordava antes do sol nascer, tomava meu café preto sem açúcar, revisava mentalmente as tarefas que teria no escritório e, antes de sair, olhava ao redor da sala silenciosa do meu apartamento, buscando naquela solidão o equilíbrio que não encontrava em lugar nenhum. Ali, entre as paredes claras e os móveis simples escolhidos por mim, eu sentia orgulho por ter conquistado tudo sozinha, mas também uma dor discreta por nunca ter tido alguém que dividisse comigo o peso de existir. Minha família sempre foi o centro de tudo, mas também a maior fonte de desgaste da minha vida. Desde que meu pai nos deixou, ainda quando eu era adolescente, a carga de ser a forte caiu sobre os meus ombros. Minha mãe, desesperada e frágil, encontrou em mim um pilar que, com o tempo, deixou de ser apoio e passou a ser muleta. E a minha irmã, Camila, cresceu acreditando que o mundo girava ao seu redor, que nada lhe seria negado, porque eu estava ali para garantir que as consequências nunca a alcançassem. Eu mesma criei esse círculo vicioso, sem perceber. A cada conta paga, a cada favor concedido, eu me afundava mais em uma prisão invisível construída pelas minhas próprias mãos. Camila sempre foi diferente de mim em tudo. Enquanto eu passava noites inteiras estudando para passar no vestibular e trabalhava de dia para ajudar em casa, ela aproveitava os privilégios de ser a caçula. Gostava de se arrumar, de sair com amigos, de comprar roupas caras mesmo que não tivesse como pagar. Quando arrumava um emprego, não durava muito, dizia que não gostava do ambiente, que não era valorizada, que merecia algo melhor. Mas, no fundo, era preguiça, era comodismo. Eu observava com uma mistura de irritação e inveja aquela leveza irresponsável que ela carregava. Um dia, quando a confrontei, ela apenas riu e disse: "Você nasceu para ser séria, Gisele." Eu não. Cada uma tem sua função nessa vida. Minha mãe, por sua vez, alimentava essa diferença entre nós. Sempre que havia um problema, ela me procurava. "Gisele, você pode pagar a conta de luz este mês? Ou, filha, o cartão da Camila atrasou, você poderia ajudar até ela se organizar?" E eu, sem forças para dizer não, fazia. No começo, acreditava que estava salvando a todos. Depois, entendi que estava apenas me anulando. Em uma conversa recente, quando tentei impor limites, minha mãe foi direta: "Você é a que tem estabilidade. É sua obrigação ajudar a família." Aquilo ficou martelando na minha cabeça, me fazendo perceber que, para ela, eu não era filha, era uma provedora. No trabalho, eu era outra pessoa. Lá, meu esforço era reconhecido, minhas habilidades eram elogiadas, minha dedicação era admirada. Muitas vezes ouvi colegas dizerem: "Gisele, você é o alicerce da equipe. Sem você nada funciona." E eu sorria, agradecia, mas por dentro me corroía, porque sabia que, fora do escritório, eu era vista da mesma forma, não como uma pessoa, mas como um alicerce, alguém que sustentava tudo. O que ninguém sabia é que o preço de sustentar era alto demais. Eu estava cansada. Cansada de abrir mão de mim, de ignorar meus sonhos, de sacrificar minha juventude para manter uma estrutura que só existia porque eu nunca deixava ruir. À noite, no silêncio do meu apartamento, eu refletia. Andava de um lado para o outro, encarava minhas próprias contas e comparava com as transferências que fazia para minha mãe e minha irmã. Quantas viagens eu deixei de fazer? Quantos cursos eu não pude pagar? Quantas roupas novas ficaram para depois porque eu precisava quitar boletos que não eram meus? A resposta sempre doía. Às vezes, olhava para o celular e via mensagens de Camila como: "Não esquece de transferir hoje, tá?" Ou "Já depositou?" Nada de obrigada, nada de reconhecimento, apenas a certeza arrogante de que eu pagaria. Em alguns momentos, tentei conversar com ela, abrir meus sentimentos, mostrar que eu estava no limite. Certa noite, no sofá de casa, liguei para Camila e disse: "Eu não consigo mais arcar com tudo sozinha, preciso que você assuma suas responsabilidades."
Do outro lado da linha, ela suspirou alto e respondeu com ironia: Você sempre faz drama, Gisele. Relaxa, você ganha bem. Isso não vai te fazer falta. Desliguei o telefone com as mãos trêmulas, sentindo que, naquela frase, havia a síntese de tudo o que eu representava para elas: uma carteira ambulante, nunca uma pessoa. E ainda assim, eu continuava. Continuava porque tinha medo de ser chamada de egoísta, porque acreditava que amor de família significava sacrifício, porque me convenci de que, se eu não ajudasse, ninguém mais ajudaria. Era essa a vida que eu conhecia: trabalhar duro, sustentar laços frágeis e acreditar que, de alguma forma, isso me faria ser valorizada. Mas dentro de mim eu já sentia o peso de algo prestes a explodir. Como rachaduras invisíveis em uma parede aparentemente sólida, minha paciência e minha tolerância estavam prestes a ceder. Naquele momento da minha vida, eu não sabia que estava a poucos passos de uma ruptura definitiva. Ainda me via como a filha obediente, a irmã protetora, a mulher responsável. O que eu não sabia é que, muito em breve, eu seria obrigada a escolher entre continuar sustentando os outros ou, pela primeira vez, sustentar a mim mesma. Sempre achei curioso como certas lembranças ficam gravadas na mente como cicatrizes invisíveis. Quando penso na minha vida, não são as conquistas profissionais ou os pequenos momentos de alegria que surgem primeiro, mas sim as incontáveis vezes em que precisei abrir mão de algo para apagar os incêndios que minha mãe e minha irmã provocavam. Cresci ouvindo frases como "Você é forte, Gisele", ou "Você vai dar conta de tudo, filha", e essas palavras, que soavam como elogios, na verdade foram algemas. Era como se tivessem me convencido de que eu nasci para carregar os outros, mesmo que isso me esmagasse por dentro. Lembro de um episódio em particular, anos atrás, quando finalmente consegui juntar dinheiro para fazer minha primeira viagem internacional. Eu havia planejado cada detalhe, desde o roteiro até os hotéis mais baratos para não comprometer meu orçamento. A mala já estava semi-arrumada, e eu contava os dias para embarcar. Foi então que minha mãe apareceu com os olhos marejados e disse: Camila está com o cartão estourado de novo. Você pode ajudar. É só desta vez. Eu sabia que não seria só daquela vez, mas o peso da culpa me venceu. Liguei para a agência de viagens e cancelei tudo. Nunca tive coragem de contar para ninguém que havia desistido daquele sonho para pagar a dívida da minha irmã. Essa não foi a única vez. Houve a vez em que Camila perdeu o emprego e, em vez de procurar outro, passou meses deitada no sofá, rolando o celular e pedindo comida por aplicativo. Eu bancava não apenas as compras da casa da minha mãe, mas também os caprichos da minha irmã. Quando tentei conversar, ela apenas riu e disse: Relaxa, Gisele, você sempre dá um jeito. E eu dava. Porque era isso que todos esperavam de mim. Mas não era só o dinheiro. Era o tempo, era a energia emocional que eu doava como se tivesse uma fonte inesgotável dentro de mim. Minha mãe se acostumou a me ligar a qualquer hora com seus problemas, como se eu fosse uma linha de atendimento pessoal. Gisele, a conta de água veio alta, o que faço? Ou, filha, o conserto do carro da Camila ficou caro demais, você pode resolver? Não importava se eu estava no meio de uma reunião importante, se tinha acabado de chegar em casa exausta, ou se precisava de um momento de paz. Para elas, eu não tinha limites. O que mais doía era perceber como a dinâmica familiar era injusta. Enquanto eu era vista como a que já tinha dado conta da vida, Camila era protegida, a eterna criança. Uma vez, em um jantar de família, minha mãe disse em tom quase solene: Sua irmã é mais frágil, Gisele, você precisa entender. Engoli seco e sorri por fora, mas por dentro eu gritava: frágil não, mimada. A diferença entre nós nunca foi capacidade, e sim a forma como fomos tratadas. Eu era cobrada, ela era poupada. E assim os anos se acumulavam como pedras em uma mochila que eu nunca podia largar. As pessoas ao meu redor viam apenas a profissional competente, a mulher que tinha um apartamento próprio e parecia sempre em controle. Mas ninguém sabia das noites em que eu me sentava à mesa, cercada de boletos que não eram meus, calculando quanto sobraria para mim depois de resolver as pendências da minha família. Era como se minha vida fosse um eterno racionamento, de dinheiro, de energia, de sonhos.
Às vezes eu me perguntava como seria viver sem essas correntes. Fechava os olhos e imaginava como seria usar meu salário apenas para mim, viajar sem pensar duas vezes, comprar um vestido caro sem sentir culpa, ou até mesmo guardar mais para o futuro. Mas essas fantasias se dissolviam rapidamente quando o celular vibrava com mais uma mensagem. Era como uma coleira invisível que me puxava de volta para a realidade. E, no fundo, eu sabia que havia alimentado essa dependência. Ao dizer tantos sim, criei um sistema em que eu era a base e elas, as que consumiam. Eu mesma havia cavado essa armadilha, acreditando que amor era sinônimo de sacrifício. Só que, à medida que os anos passavam, essa crença começou a corroer minha paciência. Eu sentia que algo dentro de mim estava se partindo em silêncio, um cansaço que já não podia mais ser escondido atrás de planilhas ou sorrisos forçados. O peso das responsabilidades que não eram minhas se acumulava como uma tempestade prestes a desabar. Eu ainda não sabia quando nem como, mas no fundo pressentia que aquele equilíbrio forçado não duraria muito. E que, no dia em que ele ruísse, nada voltaria a ser como antes. Era um domingo abafado, daqueles em que o ar parece pesado demais para respirar. Eu tinha passado a manhã arrumando meu apartamento, tentando encontrar paz em pequenas tarefas como dobrar toalhas e organizar a despensa. Era meu ritual de autocontrole, o único jeito de silenciar, por algumas horas, o barulho constante das cobranças externas. Quando finalmente me sentei no sofá com uma xícara de café, meu celular vibrou. Era Camila, dizendo que passaria para conversar. A forma como ela escreveu já denunciava que não era um simples bate-papo. Pouco tempo depois, ela chegou sem bater, como sempre fazia, jogando a bolsa sobre a cadeira e se espalhando no sofá como se o espaço fosse dela. Camila estava impecavelmente arrumada, vestido curto, maquiagem feita, cabelo brilhando. Olhando para ela, ninguém diria que mal conseguia se manter no emprego. Ela suspirou fundo, como se estivesse prestes a fazer uma revelação dramática, e então lançou a bomba: vou largar meu emprego, você vai me sustentar. Por um instante, pensei que tivesse ouvido errado. Olhei para ela, tentando decifrar se era alguma piada de mau gosto. Mas não havia ironia em seu rosto, apenas a convicção fria de quem acreditava estar pedindo algo natural. Meu coração disparou, minhas mãos suaram, e senti uma onda de indignação tomar conta de mim. Passei anos engolindo pedidos, cedendo em nome da família, mas aquilo ultrapassava todos os limites. Respirei fundo, segurei a xícara com força e respondi: não é problema meu. O silêncio que se seguiu foi quase ensurdecedor. Camila regalou os olhos como se eu tivesse acabado de cometer uma traição. Ela se endireitou no sofá, cruzou os braços e disse com a voz carregada de raiva: você sempre ajudou, Gisele. Por que agora está se negando? É só dinheiro, você tem. Eu ri, mas foi um riso amargo, que saiu mais como um desabafo contido por anos. Eu tenho porque trabalho, porque luto, porque abri mão de metade da minha vida para pagar suas contas e as da mamãe. Mas sustentar você? Não. Isso acabou. A expressão de Camila mudou rapidamente da surpresa para o desprezo. Ela bateu a mão na perna e falou, em tom acusador: você acha que é melhor do que a gente, não é? Só porque tem um emprego estável. Mas sabe de uma coisa, Gisele? Família serve para se apoiar, e você está mostrando que não passa de uma egoísta. Eu me levantei, caminhando até a janela para não explodir. Olhei a rua lá fora, tentando controlar a raiva que queimava no peito. Não confunda apoio com exploração. Apoiar é estar junto, dividir, somar. O que você faz é se escorar. E eu não vou mais permitir isso. Ela levantou abruptamente, pegou a bolsa e caminhou até a porta. Antes de sair, lançou um último olhar carregado de fúria. Você vai se arrepender, Gisele. A mamãe não vai gostar nada disso. Se você não me ajudar, não vai ser só comigo que terá problemas. A porta bateu atrás dela com força, e eu fiquei ali, no meio da sala, com o coração acelerado e a mente fervilhando. Pela primeira vez em anos eu tinha dito não. Um não que parecia pequeno, mas que carregava todo o peso de uma vida inteira de submissão.
Eu não sabia ainda o que aquele momento desencadearia. Só sentia que, ao pronunciar aquelas palavras, eu tinha mexido em uma estrutura que parecia inabalável. Minha irmã não aceitaria facilmente, e minha mãe transformaria aquele não em uma guerra. O estupim tinha sido aceso, e eu já podia sentir a chama se aproximando do pavio. Eu ainda estava tentando acalmar o turbilhão que Camila havia deixado quando meu celular começou a vibrar na mesa de centro. Olhei para a tela e vi o nome da minha mãe. Senti um arrepio percorrer minha espinha. Era como se eu já soubesse o que vinha pela frente, e mesmo assim não estivesse preparada para ouvir. Atendi com a voz hesitante, tentando soar firme. Alô, mãe. Do outro lado da linha, sua voz veio carregada de frieza e autoridade, um tom que ela raramente usava comigo. Gisele, acabei de falar com sua irmã. O que é isso de você se recusar a ajudá-la? Ela está desesperada, e você, que sempre foi a responsável, agora resolve virar as costas? Fechei os olhos, respirei fundo e tentei manter a calma. Mãe, eu não vou sustentar a Camila. Ela precisa aprender a se virar. Não dá mais para eu carregar tudo sozinha. Houve um silêncio do outro lado, seguido por um suspiro profundo, como se ela estivesse se preparando para dar o golpe final. Então escute bem o que eu vou dizer. Você está expulsa da família até assinar um empréstimo de 100 mil da sua irmã. Não quero ouvir desculpas, Gisele. Ou você ajuda, ou não faz mais parte desta casa. As palavras ecoaram na minha mente como se fossem marteladas. Expulsa da família. Expulsa por não assinar uma dívida absurda em nome de uma irmã que sempre viveu às minhas custas. Senti meu corpo tremer, como se tivesse levado um soco. Mãe, você está me ouvindo? Você realmente está dizendo isso? Que eu só faço parte da família se assumir uma dívida que não é minha. Ela não hesitou. Exatamente. Família é a união. E se você se recusa a ajudar sua irmã neste momento, então não tem lugar entre nós. Pense bem, Gisele. Você deve tudo o que tem ao esforço que fizemos quando era pequena. Está na hora de devolver. Assine o empréstimo. Fiquei em silêncio por alguns segundos, com o telefone colado ao ouvido, mas incapaz de responder. A sensação de traição era tão forte que me sufocava. Como alguém que deveria me amar incondicionalmente podia me ameaçar dessa forma? A voz da minha mãe cortou o meu devaneio. Não vou repetir. Ou você ajuda, ou considere-se sozinha daqui para frente. Desliguei o celular com a mão trêmula e o deixei sobre a mesa, como se estivesse em chamas. Andei pelo apartamento de um lado para o outro, tentando digerir as palavras que acabará de ouvir. Não era apenas sobre dinheiro. Era sobre ser reduzida a uma função, a provedora, a que resolve, a que sustenta. E agora, por não ceder, eu havia perdido meu lugar. Sentei no sofá, abracei minhas pernas e senti as lágrimas escorrerem pelo rosto. A dor não era só da rejeição, mas da constatação de que, no fundo, eu nunca tinha sido filha. Eu tinha sido uma fonte. Uma ferramenta. Uma garantia. E naquele momento, percebi que meu não apenas havia desencadeado uma briga, mas tinha me colocado em guerra contra toda a estrutura que me mantinha presa. Enquanto olhava para o celular em silêncio, uma certeza começou a crescer dentro de mim. Eu não podia mais recuar. O preço que elas queriam me cobrar era minha própria vida, e se eu cedesse agora, nunca mais teria forças para sair dessa prisão. O estupim tinha acendido o pavio, e minha mãe acabará de jogar gasolina sobre a chama. A noite caiu sobre a cidade como um manto pesado, e eu me vi sozinha no apartamento, cercada por um silêncio que parecia gritar dentro da minha cabeça. Depois da ligação da minha mãe, cada canto da sala parecia menor, mais sufocante, como se as paredes estivessem se fechando ao meu redor. Sentei diante da mesa, abri o notebook e encarei a tela iluminada. Aquele brilho frio refletia o que eu precisava enfrentar, minha vida financeira, nua e crua, sem disfarces, sem desculpas. Minhas mãos tremiam enquanto digitava a senha do banco. A cada clique, uma lembrança me atravessava como um raio.
Ali estavam todas as transferências para minha mãe, as compras pagas no cartão que ficava comigo apenas para não atrasar, os depósitos automáticos que sustentavam o conforto de Camila. Cada linha no extrato era um pedaço da minha liberdade arrancado, cada débito automático era uma corrente invisível que me prendia a uma vida que não era minha. Enquanto percorria aquelas cifras, senti um nó se formar na garganta. Havia gastado anos construindo uma carreira, conquistando estabilidade, abrindo mão de festas, de viagens, de sonhos pessoais. E para quê? Para ver meu suor escorrendo pelas mãos de pessoas que me viam apenas como uma fonte inesgotável? Apoiar, eu havia apoiado. Sacrificar, eu havia sacrificado. Mas aquilo já não era amor, era exploração. Fechei os olhos por um instante e me lembrei de quando era adolescente e precisava escolher entre comprar material escolar novo ou ajudar com a conta de luz. Sempre escolhi ajudar. Sempre coloquei os outros em primeiro lugar. Só que agora, adulta, repetia a mesma cena com dívidas muito maiores. O ciclo nunca tinha terminado, apenas crescido de tamanho, até se tornar um monstro que eu não conseguia mais controlar. Respirei fundo, enxuguei as lágrimas que insistiam em escorrer e tomei uma decisão. Abri as configurações das minhas contas e comecei a encerrar os pagamentos compartilhados. Um a um, os débitos automáticos foram sendo cancelados. O celular vibrava ao meu lado, notificações surgiam sem parar. Mensagens de Camila, ligações da minha mãe. Apertei o botão de silenciar, e, por alguns segundos, o silêncio foi absoluto. Olhei para o visor, 22 chamadas perdidas. Era como se eu pudesse ouvir o eco do desespero delas, batendo contra a barreira invisível que eu acabara de erguer. Enquanto digitava os últimos comandos, senti um peso imenso sair dos meus ombros. Era estranho, ao mesmo tempo em que um vazio se abria dentro de mim, como se eu tivesse perdido tudo, uma centelha de alívio começou a surgir. Pela primeira vez, não estava cedendo. Pela primeira vez, eu estava escolhendo a mim mesma. Fechei o notebook e fiquei olhando para a escuridão da sala. O coração ainda acelerado, a mente em chamas, mas uma parte de mim se sentia livre. Talvez eu estivesse prestes a enfrentar uma tempestade ainda maior. Talvez aquela fosse apenas a primeira batalha de uma guerra que se estenderia por meses. Mas, naquele momento, enquanto observava a luz fraca da cidade pela janela, eu sabia que tinha dado o primeiro passo para romper as correntes que me prendiam. O colapso tinha chegado, silencioso, inevitável. Mas, dentro daquele silêncio, eu descobri algo que nunca pensei que fosse possível, a sensação de que eu ainda podia recomeçar. Na manhã seguinte ao colapso silencioso da noite anterior, acordei com o celular vibrando na mesa de cabeceira. O sol mal havia nascido e já havia mais de 10 mensagens não lidas. Suspirei fundo antes de pegar o aparelho, mas bastou abrir a tela para sentir meu estômago embrulhar. Camila havia enchido a madrugada com mensagens carregadas de fúria. Você vai se arrepender, Gisele, sem mim e mamãe, você não é nada, se acha melhor do que a gente porque tem um emprego? As palavras eram veneno, cuspidas em letras digitais, mas a crueldade estava em cada detalhe. Pouco depois, vieram as ligações da minha mãe. Eu não atendi, mas ouvi a sua voz nas mensagens de áudio. Gisele, você enlouqueceu? Está querendo destruir sua família, você está nos humilhando, não seja ingrata, pense em tudo que já fiz por você. Cada palavra era uma tentativa de me puxar de volta, de me arrastar novamente para o mesmo lugar de submissão. Era chantagem emocional pura, um jogo que eu já conhecia bem. Primeiro o ataque, depois a culpa, por fim, o apelo desesperado. O mais assustador era perceber como eu já estava calejada nesse tipo de manipulação. Eu sabia reconhecer cada estratégia, cada mudança de tom. Camila sempre começava com insultos, como uma criança batendo o pé quando não consegue o que quer. Minha mãe, por sua vez, preferia a máscara do drama, a cobrança disfarçada de amor, o discurso de que eu devia tudo a elas. Dessa vez, porém, algo estava diferente. Talvez fosse o cansaço acumulado, talvez fosse o alívio que sentia ao cortar os pagamentos, mas eu não me sentia mais tão vulnerável. Ainda assim, as mensagens me atingiam. Eu lia e relia,
sentindo o coração acelerar, as mãos suarem, o peito se apertar. Quantas vezes eu havia cedido apenas para silenciar aquelas vozes? Quantas vezes eu havia engolido minhas próprias necessidades para não ouvir que era egoísta? A diferença é que agora eu já não estava disposta a carregar aquele fardo. No trabalho, meus colegas perceberam minha expressão tensa. Eu tentava sorrir, mas era impossível esconder as olheiras e o olhar perdido. No intervalo do almoço, sentei no refeitório com Lucas, um amigo próximo, e ele me encarou por alguns segundos antes de perguntar: "Você está estranha, Gisele. O que aconteceu?" Suspirei, hesitei, mas acabei contando tudo. Contei sobre Camila, sobre minha mãe, sobre o empréstimo, sobre a chantagem. Ele me ouviu em silêncio e, quando terminei, apenas disse: "Você não deve nada a elas. Entende isso? Não deve nada. Se continuar cedendo, vai perder a si mesma." Aquelas palavras foram como um soco e, ao mesmo tempo, um abraço. Ninguém nunca havia me dito aquilo com tanta clareza. Voltei para casa com a frase ecoando na minha mente, repetindo-a como um mantra. Não devo nada a elas. Era simples e brutal, e me fazia enxergar a realidade que eu evitava. Naquela noite, deitei na cama e encarei o teto, ouvindo o celular vibrar ao lado. Mais chamadas, mais mensagens. Eu já não precisava abri-las para saber o conteúdo. Insultos, acusações, promessas de que eu seria esquecida. Era doloroso, claro, porque eram minha mãe e minha irmã. Mas, em meio às lágrimas que molhavam o travesseiro, havia também um sentimento novo, quase imperceptível, o de alívio. Era como se eu tivesse retirado um peso das costas e, mesmo que tentassem colocar de volta, eu já não estava disposta a aceitar. O medo da rejeição ainda me rondava, a dor de ser acusada pela própria família me cortava como lâmina, mas dentro de mim nascia uma força que eu desconhecia. Uma centelha de coragem que dizia, em silêncio: "Você pode viver sem isso. Você precisa viver sem isso." E, pela primeira vez em muito tempo, mesmo cercada por ameaças e chantagens, adormeci com a sensação de que estava no caminho certo. Os dias que se seguiram foram estranhos, como se eu estivesse reaprendendo a viver em um corpo que não era mais o mesmo. O celular continuava vibrando de tempos em tempos, mas já não era uma coleira que me puxava para trás. Eu comecei a olhar para aquelas chamadas perdidas e mensagens não lidas com outra perspectiva. Não eram ordens que eu tinha de seguir, eram apenas sinais de que eu, finalmente, havia decidido sair do papel que elas mesmas haviam me colocado. A sensação era de liberdade, ainda que acompanhada por uma solidão cortante. Com a mente mais leve, percebi que havia esquecido de algo fundamental: cuidar de mim. Passei a frequentar uma academia perto de casa. No começo, confesso, foi estranho. Meu corpo parecia enferrujado, como se tivesse esquecido o que era movimento que não fosse correr para atender a um pedido. Mas, a cada treino, eu me sentia mais viva, como se estivesse recuperando partes de mim que tinham sido soterradas pelos anos de cobranças e responsabilidades impostas. Também comecei a revisitar antigos sonhos. Fiz a inscrição em um curso de especialização que eu havia adiado por anos, sempre justificando a mim mesma que não era a hora, porque alguém precisava de mim mais do que eu mesma. No primeiro dia de aula, enquanto caminhava pelo corredor com meu caderno novo nas mãos, senti um frio na barriga que não vinha do medo, mas da empolgação. Era como voltar a ser dona das minhas escolhas, algo que eu não experimentava havia muito tempo. Outro detalhe pequeno, mas poderoso, foi a forma como comecei a gastar meu próprio dinheiro. Pela primeira vez em anos, entrei em uma loja de roupas e comprei um vestido caro sem culpa. Lembro-me de olhar meu reflexo no espelho do provador e sorrir, não apenas pela beleza da peça, mas pelo simbolismo. Aquela compra era uma afirmação: eu não estava mais vivendo para os outros, eu estava vivendo para mim. Meus dias foram mudando pouco a pouco. As noites de choro solitário foram dando espaço para leituras que eu sempre quis fazer, para músicas que eu redescobri que amava, para longas caminhadas ao entardecer, quando o céu parecia me lembrar que existia vida além das correntes que me prendiam. O apartamento, antes silencioso e sufocante, passou a ser meu refúgio. Comprei flores novas,
enchi as paredes de quadros coloridos e até cozinhei para mim mesma pratos que antes eu só fazia para agradar visitas. Era como se eu estivesse redesenhando meu mundo. Claro que a dor da rejeição ainda me rondava. Às vezes, acordava no meio da noite e me perguntava se havia feito a escolha certa. O vazio da ausência da minha família ainda pesava, porque por mais tóxicos que fossem os laços, eles também eram parte da minha história. Mas, nessas horas, eu me lembrava das palavras de Lucas, de tudo que tinha descoberto ao me afastar, e repetia em silêncio: não devo nada a elas. Essa frase era meu escudo contra a culpa que tentava rastejar de volta. E, aos poucos, a solidão foi se transformando em liberdade. A cada dia que passava, eu percebia que o que eu havia perdido não era amor, era apenas a ilusão dele. E o que eu estava ganhando era muito maior, a chance de reconstruir a minha vida em bases sólidas, sem dívidas emocionais, sem correntes invisíveis. Pela primeira vez em décadas, eu sentia que estava no controle. O caminho da superação não era rápido nem indolor, mas era meu. E essa era a maior vitória que eu poderia ter conquistado. O tempo passou mais rápido do que eu esperava. Enquanto minha vida finalmente ganhava um ritmo novo, mais leve e cheio de escolhas que eram só minhas, a tempestade do outro lado se formava em silêncio. Eu estava no trabalho, revisando relatórios, quando meu celular vibrou insistentemente. Era minha mãe. Por um instante pensei em ignorar, como vinha fazendo, mas algo em mim hesitou. Atendi, e a voz dela veio desesperada, carregada de uma urgência que me pegou de surpresa. Gisele, pelo amor de Deus, você precisa nos ajudar. As dívidas saíram do controle. Os credores estão batendo na porta. Eu não sei o que fazer. Minha primeira reação foi o silêncio. Ouvi o choro dela do outro lado da linha e senti uma mistura estranha de compaixão e raiva. Durante tantos anos, fui eu quem apagava os incêndios antes que virassem tragédia. Agora, pela primeira vez, o fogo estava queimando diretamente onde deveria queimar, na irresponsabilidade de Camila e na conivência da minha mãe. Respirei fundo e perguntei: onde vocês estão? Ela respondeu entre soluços: em casa. Eles disseram que se não pagarmos até o fim da semana, vão levar os móveis. Camila está desesperada. No mesmo dia, após o expediente, decidi ir até a casa da minha mãe. O caminho até lá me trouxe lembranças antigas, de quando eu ainda era adolescente e carregava sacolas pesadas para dentro daquela mesma porta, acreditando que estava ajudando a sustentar um lar. Ao chegar, encontrei um cenário que nunca imaginei. A sala, antes sempre arrumada para impressionar visitas, estava cheia de papéis espalhados, cartas de cobrança, boletos vencidos, notificações judiciais. Minha mãe parecia abatida, com olheiras profundas, e Camila andava de um lado para o outro, como uma criança em pânico. Assim que me viu, Camila correu em minha direção. Gisele, por favor, você tem que nos salvar. Eu não sabia que ia chegar a esse ponto. Eles vão levar tudo. A maneira como ela falava, como se eu tivesse obrigação de resgatar aquela situação, me fez sentir um frio percorrer a espinha. Cruzei os braços e a encarei. Salvar vocês? Camila, você passou anos vivendo como se a vida fosse uma festa sem fim. Gastava como se o dinheiro fosse infinito. E agora vem pedir que eu assuma mais essa dívida? Ela caiu no sofá, chorando, mas não havia arrependimento verdadeiro em sua voz, apenas desespero pela perda do conforto que sempre tomou como garantido. Minha mãe, ainda com os olhos marejados, tentou intervir. Filha, pense bem. Somos sua família. Se você não fizer isso por nós, quem vai fazer? Eu respirei fundo e soltei o peso das palavras que estavam entaladas há anos. Vocês precisam entender, eu não sou responsável pela vida de vocês. Não vou assinar nada, não vou pagar nada. Vocês criaram esse castelo de areia, e agora precisam enfrentar o desmoronamento. O silêncio tomou conta da sala. Camila soluçava, minha mãe me olhava como se não me reconhecesse, e eu, pela primeira vez, sentia que não havia mais volta. Havia dor, claro, ver minha própria mãe me enxergar como inimiga era uma ferida aberta,
mas também havia um poder novo em mim, uma clareza que nunca tinha experimentado. Eu estava firme, e nada que elas dissessem mudaria isso. Quando me levantei para ir embora, Camila tentou me agarrar pelo braço, mas soltei com firmeza. Não adianta. Se vocês querem mudar, terão que fazer isso sozinhas. A partir de agora, cada uma responde pelos próprios erros. E saí pela porta sem olhar para trás, com o coração pesado, mas também com uma certeza luminosa: eu não era mais a salvadora da família. Eu era apenas eu, e isso finalmente bastava. Meses se passaram desde aquela noite em que deixei a casa da minha mãe sem olhar para trás. O silêncio que antes me assustava passou a ser meu aliado. Aprendi a ouvir a mim mesma, a conviver com minhas próprias escolhas sem o peso das vozes que me culpavam por não carregar o mundo nas costas. Aos poucos, fui construindo uma rotina que não girava em torno de resgatar os outros, mas em torno de viver por mim. As consequências para cada uma de nós foram inevitáveis. Camila, sem minha rede de proteção, precisou encarar a realidade nua e crua. Perdeu o apartamento que dividia com uma amiga por falta de pagamento e voltou a morar com a nossa mãe. A vida de luxo que ela ostentava nas redes sociais acabou como uma bolha estourada. Durante algum tempo, ainda tentou manter a pose, mas a verdade sempre encontra um jeito de aparecer. Soube, por conhecidos, que ela finalmente arrumou um emprego fixo em uma loja popular. Não era o que ela queria, mas era o que podia conseguir. Pela primeira vez, teve de sustentar as próprias escolhas. Minha mãe, por sua vez, experimentou o peso de uma vida sem alguém para resolver seus problemas. As dívidas que antes eu sempre corria para pagar acumularam até que os credores realmente levaram alguns móveis da casa. Foi um choque para ela perceber que a filha forte não estava mais lá para amortecer os golpes da realidade. Ainda tentou me ligar algumas vezes, com pedidos disfarçados em falas de saudade, mas eu nunca mais cedi. Respondi apenas uma vez, com a voz calma, porém firme: mãe, eu te amo, mas eu não vou mais me anular para consertar erros que não são meus. Depois disso, o silêncio se instalou de vez entre nós. E eu floresci. O dinheiro que antes desaparecia em dívidas alheias passou a ser investido em mim. Viajei pela primeira vez para fora do país, algo que parecia impossível anos atrás. Lembro da sensação de pisar em um lugar desconhecido, olhar ao redor e pensar: estou aqui porque escolhi. Porque usei meu esforço para mim. Fiz cursos, investi em minha carreira, e em pouco tempo fui promovida no trabalho. Meu apartamento deixou de ser um espaço vazio e se tornou um lar cheio de vida, com quadros coloridos, livros empilhados e até risadas de novos amigos que passaram a me acompanhar. No fundo, sempre haverá uma cicatriz. Ser rejeitada pela própria família é uma dor que não se apaga facilmente. Mas aprendi a enxergar essa cicatriz como um lembrete: eu sobrevivi. Eu me libertei. Hoje, entendo que família de verdade não é aquela que te explora até a última gota, mas a que caminha ao seu lado, dividindo os pesos e celebrando as vitórias. Certa noite, enquanto caminhava pela orla de uma praia que sempre sonhei em visitar, deixei o vento bagunçar meus cabelos e senti areia fria sob os pés. O mar à minha frente parecia sussurrar um segredo antigo: eu era livre. Pela primeira vez em décadas, eu não tinha dívidas emocionais, não tinha correntes invisíveis. Eu era dona de mim mesma. As consequências foram duras, mas necessárias. Camila aprendeu, mesmo que a contragosto, que não se pode viver eternamente às custas dos outros. Minha mãe finalmente encarou o que significava arcar com as próprias escolhas. E eu descobri que a liberdade, mesmo conquistada a um preço alto, é o maior presente que podemos dar a nós mesmos. Naquele instante, olhando o horizonte iluminado pelo pôr do sol, tive certeza de que havia feito a escolha certa. Eu não era mais apenas a filha responsável ou a irmã provedora. Eu era Gisele Andrade. E enfim, eu estava recomeçando. Fico muito feliz por você ter ficado até o final do vídeo. O que você achou dessa linda história? Coloque nos comentários sua opinião, deixe seu like, se inscreva no canal, e ative o sininho de notificações para não perder uma história preciosa. Até a próxima!